José Manel, preparas-te mesmo para vir de motosserra para o estúdio, queres abater árvores e construir casas, é isso? Não, Carla. Bem, eu por acaso estávamos aqui a conversar antes de irmos para o ar. Penso que de vez em quando, como sabes, moro numa pequena quintinha, não é? Sim. E acho que há para lá uma motosserra, mas eu nunca usei. Não sei usar. Mas o objetivo não é esse, como era a tendência, é alegórico, como toda a gente sabe, e eu estou a referir-me à motosserra do Javier Milei. Pronto. Sim. Porque ele fez uma campanha eleitoral na Argentina muito controversa, mas ao mesmo tempo muito mobilizadora, como se viu pelo resultado eleitoral. Na altura, quando as pessoas ainda estavam um bocadinho de boca aberta com aquilo que estava a acontecer, ele uma vez pôs-me a ver no YouTube, vê-se tudo, não é? Um comício dele numa sala, num estádio, acho eu, que era uma coisa absolutamente gigantesca, e onde aparecia lá a famosa motosserra. A motosserra, no caso do Milei, teve uma grande vantagem, é que ele não escondeu ao que vinha. Ele vinha para cortar despesa, cortar na administração do Estado, portanto, no número de funcionários públicos, e cortar na regulamentação, nas leis, nas camadas e camadas e camadas de leis que existem na Argentina. Ora bem, isto é uma experiência radical, uma experiência só possível, porventura, num país que estava... E já não estava à beira do abismo, já estava aqui pelo abismo abaixo, não é? Portanto, aquilo era ver se apanhava algum tipo de... se lá ao fundo se via, se calhar, uma almofada, uma coisa qualquer para cair, não é? Portanto, e agora, passado um ano, aquilo que parecia impossível, já falámos aqui disso, penso eu, aquilo que parecia impossível começou a acontecer, a Argentina começou a mudar, e uma das coisas que está a mudar muito radicalmente é, de facto, a quantidade de leis. Ele tem um ministro cuja única função é fazer desaparecer leis e regulamentos. E eu vi uma entrevista com ele deu uma entrevista recentemente, o Javier Milei, à revista britânica Spectator, portanto, quem quiser procurar, está no YouTube também. É interessante ver, é muito interessante ver, porque ele, mais uma vez, não ilude o seu programa político. O que hoje, nos dias que correm, é na minha perspectiva, eu tenho sempre defendido isso, uma gigantesca vantagem. Ser eleito com base em promessas que depois não se cumprem, que é aquilo que é que tem-se tornado a regra um pouco por todo lado. Portanto, as pessoas prometem, quer dizer, que o Estado lhes vai dar tudo e depois a seguir o Estado não consegue dar, portanto os governos não conseguem dar, as câmaras não conseguem dar, o que quer que seja. Tem sido a regra, parece que é a norma nas democracias, e ele não veio com essa promessa, tem dito o que vinha de facto são reformas radicais. Porventura, como eu disse, só um país muito aflito aceitaria o tipo de reformas e o lado difícil que nos primeiros meses essas reformas tiveram, porque de facto nos primeiros meses houve aumento da pobreza, aumento do desemprego, aumento aumento que se poderia dizer não surpreendente, mas sempre inquietante, de alguns indicadores sociais, que já estão a reverter e estão a reverter muito rapidamente, como reverteu muito rapidamente tudo o que tinha a ver com contas públicas e investimento. Há uma coisa inacreditável mesmo. Só olha-se para os... e tem a ver um pouco até com o nosso tema 2. Olha-se para não apenas a disponibilidade de casas para arrendar, como o preço desses arrendamentos, e há uma mudança radical na Argentina, apenas porque ele desregulamentou sem medo o mercado do arrendamento, que estava cheio de leis por todo lado, e regulamentações e limites e bloqueios e congelamentos, isto e aquilo e aquilo outro. A ortodoxia portuguesa e em boa parte, quando digo portuguesa, vai do já falámos isso tantas vezes, vai da República ao Salazar, à Revolução, à democracia, vai por todo lado, se descongelar as rendas, as rendas vão subir de preço. Vai ser uma tragédia social. Bem, ele descongelou tudo, o número de casas para arrendar triplicou, as rendas vieram para quase metade. Quer dizer, estamos a falar de mercados, as rendas novas, não é? As pessoas estão a mudar rendas, é evidente que isto depois há de ajustar num sítio qualquer. Mas
mudou radicalmente. Porquê? E este aspecto tem muito a ver com o nosso debate de hoje. Porque há algo que está estudado, toda a gente sabe que é assim, se eu aumentar a oferta, eu não consigo aumentar ao mesmo tempo o preço. Quer dizer, porquê? Porque vou ter, não é apenas concorrência, vou ter que vender o produto, e se tiver produto a mais, tenho que baixar o preço para as pessoas comprarem. Pronto. E acontece, quer dizer, a lei da oferta e da procura, tá? Quer dizer, se eu quero aumentar os preços, tenho que criar escassez. Portanto, porque quando há escassez, as pessoas lutam pelo pouco que há. Quer dizer, e isso tem situações de limite, que é o mercado negro. Toda a gente sabe que no mercado negro não é 10% mais elevado, é às vezes 100%, 200%, 300% mais elevado, que é quando há escassez absoluta, quando há muito. Epá, e nós estamos sempre a ver isso. Quer dizer, nós tivemos inflação agora nos últimos tempos, em boa parte, por causa da disrupção nos circuitos mundiais de comércio, houve escassez de alguns produtos. Isso imediatamente fez subir os preços. Imediatamente, logo. Quer dizer, quando isso foi resolvido, quer dizer, obviamente, havia outros fatores na inflação, mas em boa parte, quando isso começou a resolver, os preços começaram a baixar, independentemente das políticas dos bancos centrais que ajudaram a que isso acontecesse. Mas enfim, mas tudo tem que jogar para o mesmo lado. E isto vem nos livros, e não vem dos livros de há 10 anos, vem nos livros com séculos. Isto tem séculos de estudo na ciência económica. E, portanto, eu vi essa entrevista e uma das coisas curiosas é que ele dizia assim, a certa altura, o meu ministro às vezes há dias em que consegue acabar com tantas normas e com tantas leis que eu até quase não acredito. E isto é radicalmente diferente daquilo que a gente tem feito em Portugal. Mas nota, Portugal tem, de facto, uma comissão que se dedica... aliás, hoje que toma posse... tem sempre várias, tem muitas. Hoje que toma posse Costa Neves, convém recordar que o antigo secretário-geral da Presidência era diferente sobretudo a área das suas competências, mas havia... um trabalho, e tem havido um trabalho de limpar leis consideradas obsoletas. E, na altura, em 2022, foi feito um levantamento que já se tinham conseguido limpar 5.380 leis obsoletas, mas o que é espantoso é que nós, por exemplo, tínhamos em vigor coisas como feriados do tempo da República que já não se aplicavam, a inspeção ou a legislação Helena, para... Mas isso é a parte fácil. Sim, claro. Isso é a parte fácil. Porque o que é difícil aqui? O que é realmente difícil aqui? O que é realmente difícil aqui são duas ou três coisas. A primeira é mudar a mentalidade dominante, que é o Estado tem uma sabedoria, é mais sabedor que as pessoas. A inteligência coletiva é sempre pior. A inteligência coletiva, quer dizer, a forma como nós fazemos escolhas, são sempre piores que escolhas que forem feitas por pessoas iluminadas, doutoradas, académicas, não académicas, políticos, não políticos, mas pessoas iluminadas. São sempre capazes de fazer melhores escolhas do que nós. E, portanto, são sempre capazes de dizer, por exemplo, onde é que se urbaniza e não urbaniza, onde é que se constrói e não se constrói, quantos andares há de ter e não há de ter, e por aí adiante, tudo. E também, o que é que há de estar nos rótulos, o que é que há de estar nas farinhas, tudo. Dentro das casas de banho. Dentro das casas de banho, fora das casas de banho, tudo tem que ser, tudo tem que ter normas, Portanto, e aqui nós podemos eliminar os feriados da República que ainda estavam em vigor. Nós ainda temos o decreto em vigor, não sei se ele entretanto acabou com o anterior governo, da Guarda Fiscal, porque note, a Guarda Fiscal foi extinta em 93, não é? Foi criada a Brigada Fiscal, mas o decreto que mantinha a Guarda Fiscal ainda estava em vigor, não é? Portanto, isto é todo um processo, e depois a forma como as próprias leis, depois faz uma comissão de verificação para ver se o próprio processo de acabar com a lei que está obsoleta é ele mesmo também bastante obsoleto, não é? Porque depois a comissão de verificação vai ver se aquilo pode ou não ser realmente apagado. Eu, sem interromper mais, José Manuel, há uma das coisas que eu acho que é ilustrativa disto que o Zé estava a dizer. Há pouco tempo,
num condomínio teve de ser pedida uma vistoria que tinha a ver com os ramais de acesso, porque havia inundações naquele edifício. E quando se vai ao site da Câmara, onde eles diziam que era muito fácil para pedir a dita vistoria lá por causa das inundações, havia para aí um espaço, assim, de uma mão, de decretos a remeterem para outros decretos. Que é uma coisa que ninguém percebe, não é? Portanto, eles dizem o que é que se pode aplicar, mas depois, a partir dali, entramos numa cascata de legislação que remete para outra legislação e, chegados ao fim, aos costumes disse nada e teve de se falar realmente com o advogado para ver como é que se podia fazer. Eu ontem fui-me dar ao trabalho de ler o famoso decreto-lei que agora teve tanta discussão, que é o decreto-lei 117 de 2024. Portanto, 30 de dezembro. Bem, quer dizer, primeiro, aquilo é um decreto-lei que vai mudar uma lei que não é antiga. A lei não tem 10 anos. É uma lei de 2015. Portanto, ou 2014, tem 10 anos, vá lá. Pronto. E já vamos para aí na 7ª alteração desse regime jurídico. Portanto, isto é a norma. Estamos sempre a mudar tudo. E depois, a própria leitura da lei é um labirinto. É um labirinto. Porque tu estás sempre a passar, portanto, de vez em quando passas do artigo, portanto, coisas assim, por exemplo, a alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, portanto, isto é o que está realmente em causa, é isto, não é bem a lei dos solos, a lei dos solos é anterior, isto depois, digamos, é um apêndice à lei dos solos, e depois vai mudar os artigos 72, 72b, 84, 119, 121, 123, 139 do Decreto-Lei número 80 de 2015, de 14 de maio, na redação atual, passando a ter a seguinte redação. Portanto, vai mudar isto. Mas depois a lei em si vem cheia de reticências entre pontos, porque o que está pelo meio, alguém tem que ir ver a outro sítio. Há uns sites, de vez em quando, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, que fazem depois uma consolidação da lei atual. E a gente lá consegue ver a lei toda ao mesmo tempo. Portanto, mas isto é um labirinto. É um labirinto suscetível de todo o tipo de interpretações. E depois E porquê que isto é assim? Bem, é assim primeiro porque eu disse, há esta ideia de que há uma inteligência superior do Estado, há aquilo que, também mais uma vez, está estudado, que é a inteligência coletiva das pessoas funciona por regra melhor. Portanto, toma melhores decisões. É por isso que o planeamento central funciona pior que a economia de mercado. Pronto, se o planeamento central funcionasse melhor que a economia de mercado, a antiga República Democrática Alemã, portanto a antiga Alemanha Oriental, teria os Mercedes e a Alemanha Ocidental teria os Trabant. Mas como é ao contrário, não é? Como as pessoas na Alemanha Ocidental foram fazendo escolhas e houve competição, eles tinham Mercedes e BMWs e Audis e Volkswagens e do outro lado tinham Trabants. Porque a inteligência central do Estado mais rico do mundo comunista só dava isso. Portanto, quer dizer, esse é o resultado económico. Agora, o resultado para a vida das pessoas, por todo lado, tem sido acrescentar camadas, e mesmo quando se descobre 5.000 leis em Portugal que estão, repara, não estamos a falar de leis que estão obsoletas. Portanto, leis que já não são aplicadas. E, portanto, vamos limpá-las. Aqui, o problema não são as leis obsoletas, já ninguém usa. O problema são as leis que nós usamos. E que é preciso dizer assim, isto é preciso simplificar, descomplicar, portanto, tirar competências ao Estado. Pronto. Há um ano, veio o anterior governo, há um bocadinho mais de um ano, quase há 2 anos, veio o anterior governo apresentar um projeto de simplificação das leis da urbanização. E ele, na altura, disse aqui que me parecia de todo aquele pacote de habitação catastrófico, a única parte que tinha potencial. E alguma coisa foi feita. Infelizmente, os profissionais do setor com quem eu tenho falado têm dito que pouco mudou na prática. E eu próprio, na minha pequeníssima experiência de pessoa que de vez em quando tem que lidar com estes assuntos, porque quase todos nós de vez em quando temos que lidar com uma Câmara, posso confirmar que as coisas estão mais simples, mas não tão simples como deviam estar, ou porque há aqui algo que não tem apenas a ver com esta cultura de que o Estado sabe mais. Tem a ver com outra coisa que também é muito, muito, muito complicada, que é,
por cada norma, regulamento, disposição que existe, há empregos associados. Há alguém que tem o seu pequeno poder, que pode dizer uma coisa ou outra. Portanto, eu neste momento confronto-me numa pequena obra com a questão de saber o que é um ducto. Um ducto. O que é um ducto? Que é um ducto. Há uma norma qualquer num regimento urbano que fala de ductos, que habitualmente é algo que só se fala quando falamos de instalações de ar-condicionado e que tem a ver para evitar que haja nas fachadas dos prédios de instalação de aparelhos de ar-condicionados e, portanto, diz aparelhos de ar-condicionados, ductos e fios. Mas, como ductos, vais ao dicionário e percebes que pode ser um tubo, há arquitetos, ou digamos, há funcionários, há pessoas que querem mostrar o seu poder e dizem que, por exemplo, um tubo para ligar o algeroz e descarregar o algeroz, que é uma coisa que tem de existir, não é? Não pode ser. E depois tu não sabes o que é que há de fazer. É obrigatório, porque senão... Pois, quer dizer, se não infiltra, estraga-se a casa toda, não é? Portanto, aquilo dá sobretudo em edifícios antigos. Bem, pois a questão é essa. Poder fazer dentro da parede, pode-se. Só que nós temos outra, e depois isso é outra questão. Nós temos leis que é uma dor tornam, de cabeça, que fazem com que, enfim, exatamente, encarece. E é uma verdadeira dor de cabeça, porque quando aparece se houver uma ruptura, se houver não sei tem de se perceber se é do terceiro, do quarto, do segundo andar, depois tem de se partir paredes, depois vai-se por ali acima, quer dizer, toda a gente já passou por esse drama. Por esse tipo de inferno. E sobretudo, este tipo de normas, nós temos sempre, eu ouço desde criancinha um provérbio português que nós fazemos questão de não aplicar, que é: o ótimo é inimigo do bom. E nós queremos sempre o ótimo. Sempre o ótimo. Portanto, as normas para as nossas casas, os nossos aparelhos, as nossas instalações elétricas, as nossas tudo não é aquilo que não é o que funciona. É o que tem que ser maravilhoso. As áreas mínimas, a largura das escadas, tudo tem que ser, quer dizer, e depois, repara, por exemplo, a primeira vez que me confrontei com isto já foi há décadas, foi porque queria, numa casa onde vivia na altura, queria colocar uma coisa que há aí por todo lado, que são aquelas escadas em caracol. Sim. Para ligar 2 andares e tornar a coisa mais simples, não ter que vir a... Pronto. Quem é que quando me apresentei, pedi o parecer ou apresentei na Câmara, disseram: quem é que disse que não era possível? Os bombeiros. Porque os bombeiros também têm opinião sobre isto. E porque há uma norma qualquer que diz que as escadas têm que ter não sei quanto de largura, e naturalmente aquelas escadas de caracol não têm essa largura. Não têm, nunca tiveram. E para a função, quer dizer, elas não estão ali para as pessoas fugirem de casa, para de repente darem vazão a um prédio de 10 andares. Mas para ocupar imenso espaço. Mas para ocupar menos espaço possível, não é? É por isso que elas existem. Mas a norma dos bombeiros diz que não, e portanto, chapéu. Quer dizer, e como é óbvio, isto é possível. Eu resolvi isto se tiver uma mansão americana, não é? Com dimensão americana, até tem assim umas escadas assim em arco, como a gente vê naqueles filmes. Quer dizer, só que nós não temos o mesmo dinheiro, não temos as mesmas possibilidades. Ou a estupenda escada em caracol que existe atualmente, naquele que é o edifício da RTP, que era o edifício de Diamante, e que tem uma escada. Sim, essa escada é linda, também há uma no CCB que é lindíssima, por exemplo, também. Sim. Há uma no acesso ao museu, que também é uma bela escada de caracol. Sim. Todas as coisas são muito bonitas, mas são para edifícios gigantes. Não é para dentro da nossa, não é para a nossa habitação, não é? Bem, portanto, esta necessidade de querermos o ótimo, repara, cada vez que se vai dizer vamos acabar com este regulamento, vamos acabar com aquela norma, isso vai entrar em choque com alguém que num departamento qualquer do Estado, vai combater que isso aconteça. E porquê? Porque o seu posto de trabalho, a sua existência, a sua rotina, o seu pequenino poder vai ser posto em causa. Isto passa-se sempre. E muitas vezes, mesmo em governos que querem fazer
estas coisas, há um ministro que quer fazer uma lei nova, quer simplificar, quer fazer uma coisa qualquer, quer adaptar uma regra. Portanto, é hora, então, olha, nós temos agora neste momento um exemplo maravilhoso de onde isto leva, que é esta guerra por causa do aeroporto de Lisboa. Quer dizer, o aeroporto de Lisboa rebentou por todos os lados. Quem quer que passe por lá, eu a última vez que lá passei por lá, vinha do aeroporto de Istambul. Sim, o tal e famoso aeroporto que levou a que chamassem racista, enfim, uma coisa completamente cretina na Assembleia da República. Eu acho que as pessoas falaram disso, nunca viram o aeroporto de Istambul. O novo aeroporto de Istambul, que foi construído, de facto, em meia dúzia de anos. Nós nunca teremos um aeroporto assim. E felizmente não temos aquela posição geográfica para ter um aeroporto assim. Mas eu vinha desse aeroporto e a terra em Lisboa, e aquilo é como se eu... era como aqui há uns anos atrás, saía de Lisboa para aterrar em Bissau. Ou quem diz Bissau diz outra coisa do género. A percepção de diferença para pior era alucinante. O aeroporto rebenta pelas costuras. Toda a gente diz que aquilo tem que se resolver. Um novo aeroporto vai levar 10 anos a construir. Já estou a ser otimista. Eles dizem que é menos, mas eu não acredito. E agora querem fazer umas obras de ampliação e o Ministério Público bloqueia porque descobriu uma linha não sei aonde, uma lei qualquer que alguém protestou, porque há sempre alguém que protesta. Há sempre alguém que protesta. Há sempre uma força qualquer, um bem-intencionado, entre aspas, que há de descobrir uma forma qualquer de contestar, de fazer um abaixo-assinado, uma petição, um povo daqui, o povo daquela, pronto. E, pronto, toda a gente vai ficar prejudicada, provavelmente, porque isto vai levar não sei quanto tempo a desatar. Portanto, este nó, e é um dos muitos nós que nós fomos acrescentando à nossa vida. Quer dizer, algumas das razões, quer dizer, eu já referi isso hoje aqui de manhã no lançamento. A semana passada esteve aqui o Carlos Tavares, antigo CEO, portanto, diretor-geral, administrador delegado, como quiserem chamar, para não chamar CEO, que é um nome inglês, da Stellantis. A Stellantis é um dos maiores grupos automóveis do mundo. Portanto, Peugeot, Citroën, Fiat, tudo lá dentro. Portanto, uma coisa gigantesca. Ele saiu de lá há pouco tempo, é português, fez a carreira toda lá dentro, é um engenheiro que fez a carreira toda dentro da indústria automóvel. E agora vive para Portugal, ele nasceu em Portugal, estudou em Portugal e depois mudou para a França, veio viver para Portugal, tem cá uns pequenos negócios, e a certa altura, isto é uma entrevista do Clube dos 52, a propósito do futuro e da Europa, sobre o relatório Draghi e da desburocratização, vai ou não vai ser aplicado e tal. Perguntei-lhe até que ponto é que era a sua experiência agora com esses pequenos negócios que está em Portugal, e ele deu uma resposta que eu fixei. Em Portugal nada se faz com pelo menos 15 carimbos. O que bate certo com a minha experiência. Quer dizer, bate certo com a minha experiência, porque mesmo uma coisa que entregas na Câmara não é um serviço que vai resolver, não é um serviço que vai tratar de tudo. É o serviço A, o serviço B, o serviço C, o serviço D, que ele vai andar por não sei quantos sítios. Se acrescentares à Câmara depois as múltiplas direções que muitas vezes têm questões de, territoriais, como o meu cãozinho, que cada vez que vai à rua tem que deixar a sua marca, os meus cãezinhos, naquele caso são vários, não é? Tem que deixar as suas marcas a dizer o que é deles, o que é que não é deles. É assim que funciona a administração pública. Portanto, aquilo que esta lei traz, este decreto-lei, que agora de repente traz, isto não é quase nada. Isto não é quase nada. Repara, fala-se, os disparates que têm sido dito. Primeiro disparate. Tudo isto vem nos artigos, eu ouvi dizer isto. Enfim, uma pessoa que eu até considero bastante, tenho algum apreço pessoal por ela, que é a Helena Roseta, e outra que não tenha apreço nenhum, que é a Mariana Mortágua, mas a fazerem o mesmo tipo de discurso, que é, ponto 1, isto foi feito pela calada da noite, entre o Natal e o Ano Novo. Bem, isto vinha no programa de governo, isto foi uma lei que andou a ser discutida com a Associação Nacional de Municípios e com a Ordem dos Arquitetos, portanto, publicamente, os seus projetos foram para lá, receberam pareceres, voltaram, foram emendados, depois finalmente houve uma decisão, tinha que ser aprovada até ao final do ano, por razões legais que eu não sei descortinar quais, mas aparentemente tinha que ser aprovada até ao final do ano, e portanto, num dos últimos Conselhos de Ministros do ano, quando finalmente aquele processo, que, olha, se fosse uma lei era 3 semanas, cá foram 8 meses, portanto, lá se teve a lei nova. Segundo aspecto, a ideia é
ter mais solo urbano, porque uma das coisas que as pessoas queixam é que o preço do solo está elevado, portanto, há falta, portanto está elevado, e estando elevado faz subir o preço da habitação. Portanto, se nós aumentarmos a oferta de preço dos solos, talvez seja mais fácil e mais acessível, o preço talvez baixe. Comentários de toda a gente, ou de quase toda a gente. Isto é especulação e vai levar ao aumento do preço dos solos. Mas como? Então aumenta a oferta e aumentam o preço dos solos? Porque, a propósito de quê é que vai aumentar o preço dos solos? Quer dizer, há uma valorização do solo rural que foi reclassificado em solo urbano. Isso é verdade, há essa valorização. Mas mesmo essa valorização vai ser feita com suspensórios, paraquedas, cintos por todo lado, porque é assim, tem que ser, não é para criar cidades novas, é em zonas de consolidação urbana. Portanto, é numa zona que fica junto ao que já existe e, portanto, expande ali um bocadinho para o lado, não é? Depois, é por um período limitado no tempo. Depois, implica infraestruturação, portanto, investimento em infraestruturas. Portanto, há não sei quantas coisas que é necessário fazer, portanto, o tal lucro gigantesco e garantido está muito menos do que de facto garantido. E, além disso, há as garantias políticas, cada ato destes tem que passar também por uma série de entidades, designadamente as entidades do poder local. Finalmente, a ideia de que com o desaparecimento de uma norma ou com a facilitação de um processo aumenta a corrupção. É o contrário. Quer dizer, aquilo que alimenta a corrupção é a multiplicação de normas, e muitas vezes normas contraditórias, e muitas vezes normas obsoletas, e muitas vezes normas que já nem são aplicadas, mas que permitem à administração, no sentido lato do termo, e não apenas ao agente político, mas a administração. As pessoas, quando falam de corrupção, acham que a maior parte dela está no Presidente da Câmara ou no Ministro. Não, a maior parte da corrupção em Portugal é pequenina, não é números assim gigantescos, não é José Sócrates, não estamos a falar de coisas desse género, estamos a falar de coisas mais pequeninas, está em todos estes interstícios onde é necessário, em alguns casos, antigamente era oferecer uma garrafa de whisky, ou umas galinhas, ou umas coisas assim do género. Hoje em dia não é exatamente a mesma coisa, mas é basicamente arranjar alguém que descomplifique, que faça aquilo andar, uma coisa que tem todos os pés para andar, mas que alguém no meio do processo, ou para fazer valer o seu poder, ou para ver se tem alguma compensação. A única vez na minha vida que me pediram diretamente direito para resolver um problema, já me aconteceu, não é? Uhum. Já me aconteceu. Na altura era uma empresa pública e eu disse, mas foi uma coisa, eu estava numa sala de reuniões com muita gente e o engenheiro responsável disse, vamos falar ali ao lado. E levou-me para o corredor, explicou-me como é que eu podia resolver o problema. Eu disse, não, eu assim não resolvo. Saí, resolvi, mas acabei por resolver o problema. Mas não foi daquela forma. Porquê? Mais uma vez, porque havia uma norma, não sei o quê, otimização, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Bem, pronto. O ótimo, queríamos o ótimo, e o ótimo implicava um custo que era insuportável. Portanto, ele achava que se, pagando-lhe a ele uma parte desse custo, ele me resolvia o problema. Pronto. Bem, portanto, excesso de normas dão corrupçãozinha, empenho, o que tu quiseres, mas tudo aquilo que mina o sistema. E o resultado, isso está no preâmbulo da lei, é aquilo que também falámos aqui milhares de vezes, a propósito da habitação. Se nós construíamos, se chegámos a construir 125 mil habitações novas por ano, numa altura em que não tínhamos 300 mil pessoas a entrar em Portugal por ano, são o número de imigrantes que estão a entrar, esquece sempre disso, não é? Quer dizer, há uma pressão sobre a habitação que não é só a falta de solos e a falta de rapidez e só se construir em casas para ricos. É que o ano passado, não, o último ano que temos números, que é 2023, entraram 300 mil imigrantes no país. Eles não dormem na rua. Aliás, dormem. É muito interessante. Alguns dormem. Eu sei que as pessoas não... eu sei que é de bom tom dizer que não se ouve o Correio da Manhã, nem vê a rádio e a televisão, não é? Pois eu vejo, sobretudo quando há questões importantes do ponto de vista da segurança ou da insegurança. E eles no comentário ao acontecido no domingo, na zona da Rua do Bem Formoso, que não foi na Rua do Bem Formoso, foi próximo,
Eles explicavam porque é que estão na rua. Eles estão na rua, estão sempre na rua, porque não só as casas são muito pequenas, como eles têm de esperar para poder entrar dentro de casa. São as cama-quente. E portanto, eles está lá alguém a dormir. Eles estão à espera do seu horário, porque mas porque é que estão tantos na rua? Estão tantos na rua porque não podem ir para dentro de casa. Portanto, estão à espera que os outros saiam. Estas realidades não são politicamente correto falar delas. É melhor não dizer que elas existem, omiti-las, mas elas existem. Estão cá. E, portanto, uma parte da pressão sobre a habitação, quer dizer, nós temos que resolver isso, porque não vamos mandar as pessoas. Ainda ontem a Helena falava disso, não, mas há uma parte da economia portuguesa que necessita desta mão de obra da forma como nós nos organizamos. Há muita coisa que devíamos também debater sobre isso, porque é que há também, ao mesmo tempo que isto acontece, nós não estamos provavelmente no chamado desemprego técnico, que é quando chega abaixo, ali para os 3%, estamos em 5%. Portanto, o que é que... É porque há aqui uma almofada social qualquer que faz com que muita gente prefira ficar fora dos mercados de trabalho a vir para dentro do mercado de trabalho. Mas pronto, mas isso é outro tema sobre o qual eu não tenho os dados e, portanto, sobre o qual não falarei. Estou apenas a enunciar digamos, um aspecto do problema que eu gostava de ver estudado, debatido e informado, porque para isso é preciso haver informação, que muitas vezes é uma das coisas que em Portugal falta. Há muita informação, mas nunca é informação muito, muito útil. Portanto, esta 7ª alteração ao regime jurídico, e voltando ao nosso tema, toca ao de leve numa questão para tentar permitir que haja mais terrenos urbanizados. Tem N proteções, por exemplo, os bons solos agrícolas não serão tocados, as zonas ambientalmente sensíveis não serão tocadas, as zonas que me preocupam a mim mesmo, porque aí de facto eu vi, quer dizer, nós sabemos todos que há problemas, por exemplo, zonas suscetíveis de inundações não serão tocadas. Portanto, estamos a falar, isto é marginal. Portanto, é marginal, não sei se vai resolver o problema, talvez alivia alguma pressão em alguns sítios. Eu dei-me um cuidado ontem de abrir alguns planos diretores, as plantas, que não é muito fácil de ver, sobretudo no computador apenas, mas tentar descobrir, por exemplo, uma das coisas extraordinárias, eu tentei descobrir que terrenos agrícolas é que havia em Lisboa. Porquê que eu fui tentar descobrir isso? Eu não consigo descobrir nenhum, não sei se há, se não há, mas nas plantas, enfim, aquilo de facto é difícil, é capaz de haver ainda algum classificado como agrícola em Lisboa, enfim, há coisas, mas porquê? Porque houve pessoas que, portanto, aquilo depois tem umas regras para estabelecer qual é o preço da casa. Portanto, em Lisboa isto não vai acontecer, porque não há terrenos agrícolas, ou só acontecer é numa coisa microscópica. Ou não há solos rústicos, pronto, não há solos rústicos. Lisboa e Porto não há solos rústicos. Mas houve pessoas que foram fazer as contas ao valor que poderiam ser vendidas as casas nos tais preços moderados, não com o valor das casas que estão a ser vendidas atualmente na Amadora ou em Massamá, pronto, aquele sítio que a gente gosta sempre de evocar, mas o preço das casas de Lisboa. Portanto, são situações diferentes, não tem nada a ver. Quer dizer, as contas que vão ser feitas para Massamá, em Lisboa não se vão fazer estas contas, porque não há solos disponíveis para isto. Quer dizer, pelo que eu percebi, não é? A proposta tem duas coisas diferentes. Sim, tem um limite. Há um que é o Conselho, que é os 125% da mediana, e o outro é 220 e tal, da mediana nacional, que dá à volta dos 3.900 euros. Sim, mas mesmo assim são limites, quer dizer, são limites perfeitamente razoáveis. Quer dizer, quando estamos a falar daquilo que, quer dizer, isso é o limite máximo. Máximo. Mas para a determinação tem que se encostar ao limite mínimo, e o limite mínimo é os tais 125% do Conselho. Portanto, do Conselho, acho que é do Conselho. Portanto, aí o que temos que ver, se formos passar em Massamá, é o preço de Sintra, não é o preço de Lisboa. O preço de Sintra não tem nada a ver com o preço de Lisboa. Não tem mesmo nada a ver. Se formos para Cascais já é diferente. Em Cascais já é diferente, seguramente. Mas eu também fui ver Oeiras. Oeiras ainda há uns terrenos rústicos. Sim. Mas agora, a questão curiosa de Oeiras é que de repente toda a gente descobriu este problema dos terrenos rústicos. Ora bem, Oeiras, se formos ver a história do Conselho, chegou a ser o Conselho com maior produção de trigo do país, porque os solos são maravilhosos. São tão bons que até o botão cresce. Pronto. São solos maravilhosos. São muito férteis. São solos maravilhosos. Mas isso já aconteceu, não é?
Foi noutro tempo. Não estamos à espera de voltar a ver safeiras debulhadoras entre Barcarena e Porto Salvo. E Porto Salvo, pronto, não estamos à espera de voltar a ver isso, não é? Portanto, não é isso que estamos a salvar. Portanto, esta discussão é absurda. Portanto, aquilo que nós precisamos, como eu disse, é muito mais, é desta tal motosserra. É muito mais do que isto. Muito mais do que isto.